Nesta hora, nos colocamos diante da pessoa sagrada, poderosa e inigualável, que é a pessoa única, verdadeira do Senhor. Eu quero te pedir, abra-nos o entendimento nesta hora e nos faça ter um temor que te agrada, porque uma igreja, uma pessoa sem temor não é nada, pois a tua palavra nos ensina que o início de tudo, de toda a sabedoria, é o temor, e que a igreja tenha o que faz ficar perto do Senhor, que nos leva a ficar perto do Senhor, o temor, esse respeito que é sagrado. Eu lhe peço, ensina-nos a estar diante do Senhor como convém, a te adorar segundo o teu pensamento, tua vontade. Aleluias. Eu oro porque creio. E a igreja diga glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor. Bendito seja Deus. Aleluias. Amém. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor. E eu estou com uma mensagem aqui que é uma grande potência, igual a que nós tivemos semana passada. Então eu vou lhe pedir atenção, que o assunto é delicado, é uma mensagem forte, 3 em 1. Eu vou falar de mim, do meu ministério, generalizando, todos os pastores, todos eles, Igreja da Graça ou qualquer outra igreja. Vou falar de você e de pessoas que não estão na igreja e também não são da igreja. E o assunto é delicado. Você aí sentado, ou a pessoa que me assiste em casa, vai dizer: eu tenho que tomar uma decisão, correndo. Eu tenho que tomar uma decisão correndo, ligeira, porque eu estou pondo a perder tudo, eu estou fazendo pessoas tropeçarem e eu estou chamando a morte para mim. Veja como é que o assunto é importante. Eu estou colocando pessoas que estão aos meus olhos a queda, a vexames, vergonhas, e eu estou chamando a desgraça, a morte para mim. Então você aí, que tem prazer de ouvir a palavra, você vai colocar esse temor no coração e vai dizer: Jesus, me ajuda, porque eu quero me consertar depressa, e bem depressa. Quem tem o seu livro de esboço, seu caderno, anote a mensagem, põe a data de hoje. O título é a representação de Jesus. Jesus vai agora representar a mim, a você e a muitos outros. Ele vai fazer um papel aqui agora. Jesus é um ator verdadeiro. Não é ator de novela nem de filme, é um ator verdadeiro. Só vai representar agora a vida real, como a novela da vida real. Abram as vossas Bíblias em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. Aleluias. Eu falei que o negócio vai ser bom, vocês estão com a cara assustada? Fique na paz aí, tranquilos. É que Jesus tem dado para nós cada mensagem que é como uma flecha. A palavra dele é como um martelo que esmiuça a pedra.
Quando ela vem batendo mesmo. Mas uma coisa, você que assiste os nossos programas, na RIT, no canal do IGD, você assiste na Bandeirante o Missionário ou na Rede TV, e vem à igreja, você sabe que Deus nos dá entendimento para você crescer. Não é simplesmente entrar numa igreja, isso me deixa envaidecido. Eu fui numa igreja lá, achei bacana. Bem, glória a Deus, né? Queremos melhorar sempre. Você foi na igreja, o cidadão deu um tapinha do lado, um abraço, acho bacana, devemos fazer isso também, é muito bom. E tomamos nota 0 com isso, mas devemos melhorar. Vem aquele, primeira vez, um abraço, seja bem-vindo, visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Aí todo mundo levanta, parabéns, seja bem-vindo e tal, e devemos fazer. Mas não é que a gente não faça com aquele jeito meio tradicional, fazer a gente faz. Aí canta aqueles louvores, aquela banda bonita, a orquestra. Um dia nós vamos ter, em nome de Jesus, tudo mil maravilhas. Mas nada disto, não é errado não, um dia vamos ter tudo mil maravilhas. Mas nós temos uma coisa que é especial na Igreja da Graça. Antes que eu fale, quem dá glória a Deus? Mas tem que ser bem alto. Temos uma coisa, não temos lá aquela, vamos ter um dia, aquela banda, aquela orquestra, aquele maestro, todo mundo assim, todo mundo tal, que coisa. Mas nós temos uma coisa que é de especial. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Em Mateus 22, 29, ele diz, errais por não conhecer o poder de Deus e a Escritura sagrada. Então a pessoa erra por não conhecer a Escritura sagrada, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E a graça, a Igreja da Graça tem isso. O conhecimento, não desfazendo de ninguém. Mas nós temos essa graça de Deus. Há muitos anos atrás, o missionário R.R. Soares fez uma oração e pediu a Deus, Senhor, dá para o ministério da Igreja da Graça uma plataforma de ensinamento da palavra de Deus. O povo, na época de Jesus, no tempo apostólico, seguia a Jesus Cristo por causa dos milagres e por causa da palavra. Por causa da palavra, que era a doutrina, o ensinamento, e por causa dos milagres. Milagres, bênçãos nós também temos na igreja, e palavra também nós temos. Mas só que muitos não querem a palavra, e é ela que liberta, só que é o milagre. E quando se tem a palavra, além de receber o milagre, você tem aquilo que segura o milagre, faz ele ficar com você para sempre. Quando você recebe só o milagre, só a bênção, não tem o conhecimento, não sabe lidar com a coisa, o diabo vai lá e passa a perna e você perde tudo. Então nós temos o que é de especial, e você deve dar muitas glórias a Deus depois, e agradecer muito o Senhor por isso. Todos os pastores que eu conheço, que já vi, que já assisti, já pregaram Marcos, ou outros evangelhos que citam a passagem da figueira. E sempre pregaram falando assim, que a figueira tem que ser amaldiçoada. Vamos amaldiçoar a figueira. Que a figueira não deu fruto.
vamos amaldiçoar. E todo mundo, figueira, amaldiçoa. Amaldiçoa a figueira. Viu figueira, amaldiçoa. Amaldiçoa a figueira. E etc. Mas devemos parar, estudar e ver o que Deus quer falar com a gente. Qual a revelação, qual o entendimento? Vamos ver isso aqui. Marcos 11, versículo 12 e 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Você lê isso aqui e diz: o que é que eu vou entender? Bem, forçadamente você não vai entender nada. Você só vai entender quando Deus lhe passar o entendimento. E são muitos, são milhares. E nós vamos pegar um deles aqui. Vamos por etapa aí. Ele diz assim: e no dia seguinte, sempre, igreja, tudo que eu falar assim pausadamente, um pedaço do versículo, 2, 3 palavras do versículo eu vou estudar. Sempre no dia seguinte, tem alguém com fome. No dia seguinte, sempre a fome vem. Como é que é isso, pastor? Agora vai começar a preocupação. Diz a palavra que no dia seguinte Jesus Cristo, ele avistou uma figueira porque estava com fome. Você tem que colocar na sua alma, no seu coração, no dia seguinte, sempre tem alguém com fome, alguém, ou você. Eu disse para vocês que a pessoa de Jesus Cristo está representando agora o faminto, a figueira somos nós. Para você entender a mensagem, deixa eu falar primeiro de mim, do pastor. Uma pessoa, ela está passando lá fora, e ela está com fome, e ela avista a igreja, o ministério nosso, a minha pessoa, e ela entra aqui, porque ela quer saciar a fome. Ela olha para mim e diz: esse homem é de Deus, irei ter com ele. E ela vem até mim porque ela viu que eu tinha um jeito, tinha o que dar e como abençoar. Ela vem até mim para receber o que ela tem em mente, o que ela precisa. Chegando até mim, ela não vê nada. Eu sou uma figueira infrutífera. Amém? O seu familiar tem fome. Ele olha para você e diz: meu tio, meu pai, meu marido, minha esposa, meu irmão, ele tem o que eu preciso. Vai até você, procurando, achando que vai achar, ter alguma coisa, mas fica decepcionado. Você é uma figueira infrutífera. Agora você vai começar a entender a mensagem.
Sempre tem alguém com fome, pessoal. Sempre tem alguém com fome. Você vai dizer, que então que sacia sua fome com outra pessoa, mas não é com outra. Você deve ser a figueira. Mas essa figueira aqui não dá fruto. O que é que o Senhor vai falar para nós? Me dá atenção, que o negócio aqui é importante. Eu falava com os irmãos aqui, os auxiliares, alguns pastores já na madrugada, segunda-feira, né? De segunda, e o assunto estava gostoso. Eu falei, essa é a mensagem que eu vou pregar. E a igreja tem que prestar atenção. Eu tenho que saber, como pastor, que tem sempre alguém com fome. Tem sempre alguém na vida que precisa da cura da perna, da coluna, da cabeça, problemas no casamento, problemas de empresa, problema A, problema B, que tudo isso é fome. E que eu, sendo a figueira, que a pessoa vê em mim a condição de dar, de oferecer a ela, eu tenho que saber que tenho que estar pronto. Mas infelizmente, será se a pessoa vir ter comigo e eu não der para ela o que ela precisa. Tem uma parte aqui que eu vou falar que é muito séria. Alguém que vai ter contigo, teu marido, a tua esposa, a colega de trabalho, e você não dá à pessoa o que ela busca em você. Que decepção. Eu tenho que saber, você tem que saber que amanhã, sempre no dia seguinte, alguém tem fome. Eu sou procurado. Você é procurado. Por isso, devemos estar preparados para a visita, para a visitação. Estou falando com pessoa de Deus agora. Devemos estar preparados, porque sempre virá alguém à procura do figo, o fruto que a figueira produz. Já para antecipar, a palavra de Deus diz no livro de Gálatas 5, não é isso? Gálatas 5, os frutos do Espírito, da carne, os frutos de quem é de Deus e de quem não é de Deus. De quem é de Deus? Do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, mansidão. Da carne é a morte, é a fofoca, a mentira, o disse-me disse. Existem pessoas que quando ela é visitada, alguém diz, me ajuda, não vai falar abertamente, me ajuda, o que ela vai dar? Ela nunca dá resposta para resolver, solucionar o problema da pessoa. Olha que responsabilidade. Anteontem, eu vou falar por alto, vocês são inteligentes, tivemos aí uma notícia, um vulco-vulco na cidade, que estava impedido as pessoas de andar e tal, e aquela coisa toda, vocês entenderam? Teve pastor que disse para mim, pastor da fé, e agora? O que eu faço? Minha igreja é lá nesse bairro, lá nessa cidade. Abro a igreja ou não abro? O outro pastor olhou para mim e disse, pastor, que responsabilidade. Responsabilidade de um líder. É agora que o senhor falar, deixa aberto a igreja. Deixa aberto. Eu não tenho nada com isso. E se a igreja for invadida? Quantas pessoas sofrerão? E eu falar, não, fecha a igreja.
fecha e fica assim, com a meia porta assim, com o olhinho assim, e diga: irmão, volta correndo. Se Deus falar: eu não mandei você fechar. E se Deus falar: eu te avisei para fechar. Você tem que estar pronto. Tem que ter a resposta adequada. O fruto. Amanhã é o dia da visitação. Amanhã é o dia da visita. Alguém com fome, alguém precisado vai chegar a mim, vai chegar a você. Chega alguém amanhã aqui se arrastando e diz: pastor, a minha coluna, me ajuda pelo amor de Deus. Ô meu querido, procura outra igreja, que eu não posso te ajudar. Que coisa, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Procura outro pastor para orar por você, que eu não posso. Pensa aí direitinho. Um faminto se apresentar a você, se aproximar de você, sua colega de trabalho, seu colega, seu parente, seu filho, seu neto de colo, começar, já expliquei muito isso, começar a chorar e estar entupido aqui de catarro e aquela coisa toda, a criança ficar roxa. Deixa comigo que eu aprendi com a minha avó. Eu vou tapar a boca da criança e eu vou dar aquele chupão pelo nariz, vai desentupir tudo. É coisa de vó, você deixou bem claro. Mas o poder de Deus, o fruto de quem é de Cristo, você não deu. Então ele diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe, estudar item por item, vendo de longe, 2 pontos. Nossos trabalhos devem ter uma boa aparência e serem vistos de longe, seja por quem for. A figueira foi avistada de longe. Existem pessoas que nem perto ela é vista. E diz a palavra que foi avistado de longe foi uma figueira. De longe foi reconhecida como figueira. Tem gente que nem de perto é reconhecido como cristão, dirá de longe. Olha para mim. Bem dado. Os nossos trabalhos, o que somos, devem ser vistos e reconhecidos. Graças a Deus que tem pessoas que olham para mim e dizem: o senhor é homem de Deus. Amém. Mas eu tenho uma coisa lá de trás, bem passada, que eu já disse aqui, que eu guardo comigo, e eu gostei daquilo, e aquilo me ajudou. E como me ajudou a fazer com que a minha vida ficasse em Deus até hoje. Lá estava eu no Rio de Janeiro, vindo de um curso de mecânica de automóvel, e se à vontade, calça jeans e tal, a camiseta acho que não tinha nada escrito, não era camiseta de crente. E eu estava ali com as folhas que eu havia anotado algumas coisas lá, ponto de ignição, como é que funcionava o motor e que não sei o que mais. E estava de costa para as pessoas no trem e olhando lá para fora, bem na porta do trem. Eu na porta do trem olhando lá para fora. E o trem, não sei se alguém sabe aqui, se nunca andou de trem, eu vou ensinar você o barulho do trem. Alguém já andou de trem? O barulho do trem que nos faz é assim, ó. Café com leite, café com pão, café com pão, café com pão. De vez em quando que ele muda, café com leite, mas é café com pão, não é assim? E eu lá, e veio uma pessoa e disse assim para mim no meu ombro: ei, você é crente? Você é evangélico, é? Em vez de eu responder logo, sou, não sou. Quando ela bateu no meu ombro, eu me virei e fiz isso. Sorriu de quê? Eu falei: Jesus, até de costas eles me reconhecem.
Entende? Até de costas eles sabem que eu sou do Senhor. Eu não preciso estar de terno e gravata, com a Bíblia na mão e dizendo aleluia, com a fitinha na testa, dizendo Jesus é o Senhor. De longe foi vista aquela árvore e reconhecida como figueira. De longe ou de perto, você é reconhecido como que? Como quem? Olham para você e dizem o quê? Aquilo lá, aquela, aquilo, olha a boca. Entende? Não. Aleluia. Nossos trabalhos devem ter uma boa aparência e serem vistos de longe, seja por quem for. Terceiro item. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Esse que tinha folhas é gostoso. As nossas vestes devem ser como a de uma árvore, quando ela está no seu tempo, mas nunca para viver de aparência e mentiras e de enganos. Pois ela estava totalmente cheia de folhas, cada folha uma folha mais bonita que a outra. Você deve ter, não estou aqui pregando doutrina de veste, mas o seu jeito cristão. Não vou falar que a mulher tem que A, que B, que o homem, nada disso. E também não é nada disso. Mas as suas vestes têm que ser como de uma árvore, na sua força, no seu esplendor, está perto de dar o seu fruto, ou no seu fruto cheia de folhas, que faz você estar vestida com as vestes do Senhor. Porque existem pessoas que têm uma vestimenta que a faz ter uma aparência, um jeito, que é totalmente do diabo. A chamada aparência satânica, diabólica, a tal da lascívia. Você nem precisa estar com roupa extravagante para chamar a atenção de alguém. Há uma capa negativa, uma veste satânica que as pessoas te desejam para coisa errada. O homem olha para você, você pode estar vestido de saco, mas ele olha e diz, não sei o que ela tem, que ela me chama a atenção. É Satanás. Eu não sei o que esse homem tem, que eu vejo assim, é o diabo que está nele. Você não pode ser essa pessoa. Ser desejado como um objeto. Um homem objeto, uma mulher objeto. Não. Você tem que ser aquela pessoa desejada, quem é casado, para o seu marido, para a sua esposa. Não é desejado por terceiro? Que conversa é essa? Deixa eu dar uma pitadinha aqui, jogar uma pimenta do reino aí. Saindo fora um pouquinho. Você, minha irmã, casada ou até solteira, você está trabalhando no setor de uma empresa tal. O cidadão está ali te olhando. Você não quer nada com ele, que teu plano é outro. Você está até orando a Deus para namorar o Antônio. Ou você já é casada com o Antônio, ou casada com a Maria.
E está lá o cidadão, trabalhando, mas aqui de olho em você. E o dia inteiro, 8 horas no mesmo setor, ele olha para você. Mas que tanto olha? Aí você toda vez... E quando vai embora, tchau. E do ladinho, tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Eu conheço esse demônio, pessoal. Quando eu entrei na igreja, não é bom, eu vou falar Jesus, depois só apaga aí que eu não gosto de lembrar. Quando eu entrei na igreja, esse demônio eu conheço ele. Minha mãe dizia, Luiz, você vai apanhar dentro da igreja. E não vai ser de mim não, vai ser dos maridos das irmãs, que eu tinha mania de... Eu estava endemoniado ainda. Eu estava me libertando, pessoal. Eu estava em processo ainda. Eu chegava assim, todos os irmãos, irmã, vai vindo aqui o beijo, ó, olha a minha boca aqui, ó. Geralmente é assim, né? E quando você muda para o outro lado, é sempre raspando a boca no outro. Minha mãe dizia, você vai levar uma coça aqui dentro. Eu disse, olha como é que eu estava endemoniado. Disse para minha mãe, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas cumprimentando com ósculo santo. Olha o demônio. Aí já usa a palavra, né? E tem muito isso no trabalho. Às vezes você com aquele negócio, tchau Roberto, tchau Cláudio, tchau Fernando, tchau Henrique. Minha irmã, não estou dizendo que seja errado você beijar. Por favor, não me entenda, mas cuidado. Cuidado. Eu estou falando até com experiência, porque eu já trabalhei em setores, em lugares, que você está ali, o diabo só está te peneirando, esperando você cair. Aquele negocinho, não sei o quê, e todo dia tchau, aquele abraço, e vem um e pega por trás, oi, como é que você está? Como é que foi ontem, esse feriado prolongado? E você não fala nada, você é casada, minha irmã. O Brasil vai me repudiar. Muita gente, até pregador, vai me repudiar agora. Me solta, rapaz. Sou mulher casada. Você me respeita? Você nunca mais faz. Você bateu e bato de novo se você me agarrar por trás aqui. Sou um homem casado. Não quero ter essa aparência, essa lascívia. Você olhar para mim e achar que pode vir, chegar e ficar olhando, piscando os olhos para mim? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, as nossas vestes devem ser como a de uma árvore, quando ela está no seu tempo, mas nunca para viver de aparência e mentiras e enganos. E ser como aquilo que diz o livro de Salmo, ser comparado a uma árvore junto a ribeiro, cujas folhas não caem, Salmo capítulo 1, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação certa. Fica bonito, mas para o Senhor. E mais ele diz, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Irmãos, aqui que engrossa. Quantos vêm a nós, no meu caso como pastor, você que está me assistindo, meu amigo, pastor, seja de qual for igreja, quantos vão até o pregador, porque vê no pregador, acha que ele tem aquilo que ela precisa, ela está faminta da palavra de Deus, ela está sedenta da palavra, e o pregador diz, irmão, teu caso faz a campanha aqui na igreja, fica aqui fazendo a corrente,
E ela fica aí fazendo tanta corrente, chega, em vez de acorrentar o diabo, ela que fica acorrentada. Porque o pregador não tem a palavra da solução. A que cura, a que salva, liberta e leva para o céu. Dá glória a Deus, irmão. A que leva para o reino dos céus. A que tira a pessoa por completo e total do problema. Eu estou com uma outra mensagem aí para lhe dar. Eu ia dar uma pincelada aqui, mas eu não posso. Sobre um negócio violento, sobre a lepra. Mas eu já fiz, você vai me assistir na televisão, falando um pouquinho. Quem aqui na igreja acha ter lepra? Ou tem certeza que tem lepra? Levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém tem, ninguém acha ter. Eu vou dar essa mensagem na igreja. Só para lhe dar uma pincelada. Não existe só um tipo de lepra. E lepra faz a pessoa viver fora da sociedade. Pode estudar essa mensagem quem está me assistindo. Lepra faz a pessoa viver fora da sociedade, perder as coisas e viver à mercê dos outros. Tem mais coisa aí. Eu te perguntei se você tem lepra. Você vai logo de imediato pensar naquele problema físico, externo, que é visto. Mas lepra faz a pessoa viver afastada dos outros, fora da sociedade. Viver à mercê dos outros, viver de favor, e faz perder tudo. Você diz, caramba, eu tenho perdido tudo, vivo de favor dos outros, a míngua, estou longe de tudo, longe de todos, não consigo nada e fico de favor. Veja se Deus está dando ensinamento para a gente ou não. Mas aí voltando aqui, só isso, é só para botar o docinho no canto da boca aqui. Eu dizia para o irmão aqui sobre colocar, fazer a pessoa receber o milagre. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Você vem a mim, ô Brasil, me assista aqui, preste atenção. Você vem a mim, pastor, e diz assim, pastor da fé, eu estou com um problema sério aqui no intestino. Olha, eu não sei não, o que é? O senhor pode orar por mim eu ficar curado desse mal? Eu digo para você, posso sim curar você agora. O que você quer? Uma oração ou quer a cura mesmo? Você vai dizer, não, eu quero a cura. Mas por que o senhor perguntou da oração? Eu vou pedir você para colocar a mão aqui, vou pôr a minha mão em cima da sua, porque pode ser que seja mulher, e faço uma oração e essa dor aí passa e você vai embora para casa. E a cura total divina que o senhor falou? Eu vou lhe explicar uma coisa. Meu irmão, minha irmã, olha a figueira. A figueira tem que dar fruto. Meu irmão, se você quer ficar curado, antes de eu fazer a oração por você, deixa eu lhe explicar o que é isso que está no seu intestino. A palavra de Deus nos fala de um ser chamado Lúcifer, que era um anjo, que transmitia luz, mas ele fez umas besteiras no céu, Miguel veio e brigou com ele, lutou, ele caiu como um raio. É um anjo caído, demônio, diabo, safado, sem vergonha. E ele sugestiona na alma da pessoa, o intelecto subconsciente, que todo ser humano não é nada, Deus não está com ele, que é doente, que a pessoa tem problema no coração, no baço, no fígado, no rim, no intestino, nos olhos, no ouvido, na coluna, e vai colocando tudo que é problema na alma da pessoa. Ele não conseguiu derrubar o Todo-Poderoso, subir acima mais estrelas, mais expoente, e derrubar o Todo-Poderoso. Então ele pretende derrubar, destruir a humanidade, a imagem e semelhança de Deus, para aborrecer, chatear Deus. Ele sugestionou na sua alma e colocou uma coisa que é para contrariar o que Jesus Cristo fez. Lá no livro de Isaías 53:4, o profeta já havia anunciado que ele levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades. Em João 8:44, diz que ele é o pai da mentira. Ele é bom no que faz. E ele vem e sugestiona na alma da pessoa, ele mente, ele põe na sua cabeça uma mentira e você vai aceitar a mentira.
Então é o seguinte, já que agora eu te expliquei que o que você está sentindo é uma mentira, eu quero saber se eu posso tirar esse mal daí. Pastor, em o nome de Jesus, o senhor pode até orar, e orar com toda certeza, porque eu já pus no meu coração que eu não tenho mais nada. Que tudo que eu estou sentindo é uma mentira, é uma invenção investida do diabo. Se a palavra de Deus diz que Ele já me curou, eu aceito o que Jesus Cristo fez por mim, e eu acredito. Na verdade, o Senhor vai ministrar uma bênção. O Senhor vai declarar, por favor, com a unção que o Senhor tem, que o meu intestino está curado em nome de Jesus. Caramba, que fé é essa que surgiu rápido? Põe a mão, meu irmão, minha irmã. E eu vou lá, em nome de Jesus, intestino, permaneça curado com a cura que Jesus te deu na cruz do Calvário. Acabou. Pastor, o senhor esqueceu de falar em nome de Jesus, sai! Ela cresceu no entendimento. Ela veio buscar o figo da figueira e eu dei foi o figo. Eu tinha o figo para dar. E é isso que eu tenho feito nos meus cultos. Dado à pessoa aquilo que ela vem buscar, mas muitos não querem o entendimento que as levará à cura na realidade. Ela quer um vulco-vulco, um passatempo, passa a mão na cabeça, passa a mão aqui, arranca o mal e diz, eu vou embora, e tal. Não sabe resistir ao mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quem é Deus? A palavra. Se submeter a ela, ficar com ela, guardar a palavra no coração, se o mal vier, você vai conseguir resistir. Aleluias. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Aqueles que estão à nossa volta querem achar alguma coisa, e você tem que ter o que dar para essas pessoas. Perdão. O exemplo está no livro de Atos dos Apóstolos, você só anote. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3. Pedro diz assim, olha: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. O coxo foi lá e disse, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que é que Pedro tinha, pessoal? Poder de Deus. Rapaz, se eu te der o ouro e a prata, te der uma moedinha, você vai continuar do jeito que você está. Eu vou dar para você o que eu tenho. Se eu sou uma figueira, eu vou lhe dar figo. Se eu sou uma macieira, eu vou lhe dar maçã. Se eu sou uma jaqueira, eu vou lhe dar uma jaca. Se eu sou de Cristo, eu vou lhe dar a cura. Eu vou lhe dar a bênção. E isso não é só para pastor não, igreja. Isso é para todos nós. Eu estou falando de mim, eu disse que estou falando de você, e de quem está me ouvindo, que nem de Cristo é. Você é de Cristo, você tem que ter o poder de Deus, você tem que ter a alegria, você tem que ter a saúde, você tem que ter a bênção. E se eu não tiver, pastor? Bom é que tenha. Porque diz assim, continuando o versículo, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou. E chegando a ela, seremos examinados, cobrados por todos os nossos atos, e não haverá escapatória, porque foi visto e testificado. Foi visto bem de perto. 1 aos Coríntios 10, 22, aquele, pois, que cuida estar em pé, aquele que acha estar de pé, melhor dizendo, cuide-se para que não caia. Você está sendo observado, e de perto, igreja. Tem gente que está olhando para você e está dizendo, ou ele me dá, ou então vai cair. Até o ímpio quer ver se você tem, porque se não tiver, ele vai condenar você.
Chegando bem perto, chega aquele para te pedir a bênção, chega aquele para acusar você e te derrubar. Chegando a ela, não achou senão folhas. A decepção é algo que aborrece, entristece o Espírito Santo. Uma pessoa não pode vir a mim, irmãos, que sou ministro ou pastores do Brasil. As pessoas não podem vir a nós e ficarem decepcionadas, porque estamos errados. Vem o irmão, ora por mim, eu sei que eu estou no pecado. Ô irmão, espera um pouquinho, que agora não. Como agora não? Fui chamado para isto. Você na sua casa, que Deus te levantou para ser de Cristo, chamou você para estar na igreja e ser dele, aprender a palavra de Deus. Alguém diz para você: mãe, eu estou sentindo uma dor tão forte. Agora eu vou falar com muitas casas, muitas famílias. É aquela filha que se casou e diz: mãe, eu vou me separar do Roberto, eu vou me separar dele. Ô mãe, se você é figueira, tem que dar o figo. Ela veio faminta atrás do figo. É o filho que diz: mãe, está doendo a minha barriga, mãe. Para o pai: está doendo, pai. A minha cabeça está doendo, pai. Marido, esposa, está doendo aqui. Você diz: ai meu Deus, o que fazer agora? Ai, vamos para o hospital, entra no carro. Você sabia que existem casos de pessoas que, quando estão doentes, você não pode colocar no carro particular? Você tem que chamar o resgate? Que às vezes a pessoa morre porque foi colocada num carro particular, acelera a morte. Que toda a pessoa não tem carro, chama o vizinho e põe no carro e leva para o hospital. Às vezes ela morre porque entrou naquele carro, sacudiu. É desproporcional, não é adequado. E o parente chega até você faminto e diz: me dá a cura, resolva o meu problema, vou me separar do Felipe, vou me separar da Cláudia. Meu irmão, não achou senão folhas. Você é a decepção, eu serei a decepção. Quantos são a decepção de Deus? Jesus Cristo está fazendo um papel aqui. Isso aqui é o papel. É uma novela verdadeira. Jesus é o faminto. A figueira sou eu, é você, é aquele que está lá fora. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você tem que ter este poder, tem que ter a cura, tem que ter a bênção para aquela pessoa. Não é ser um visitante de uma igreja, não é ser uma pessoa que senta aí e esquenta o banco, ou eu aqui fico com o meu terno, com a minha gravata, fazendo papel de pastor. Papel de pastor. Não, pastor. Apacentador de ovelhas. O que cuida. No livro de Ezequiel, capítulo 2, no versículo 7, é o 8, versículo 8 ele diz: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou, para que você possa dar para eles. Ô meu irmão, você que às vezes perde tempo com coisas que, como diz a Bíblia, com aquilo que não é alimento. Terminando, ele diz: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Eu esqueci de falar uma coisa aqui super importante. A ciência, igreja, ela, biblicamente falando, ela ia evoluir, e evoluiu.
Está escrito que a ciência ia evoluir. E evoluiu. Hoje você vê uma mulher que é mulher, é diferente do homem, em várias partes do corpo. A mulher tem útero, tem ovário, trompas, tem seio, as curvas, o formato, o cabelo, tudo diferente do homem. E ela diz: eu não vou casar com homem. Caramba, você é mulher, tem que casar com homem. Não vai quebrar a natureza de Deus, não. Não, eu não quero. Então, meu irmão, já que você não quer, minha irmã, ou o homem que não quer ser homem, quer quebrar a natureza de Deus, nunca mais coma alguém fruto de ti. É homem que não quer ser homem, mulher que não quer ser mulher, nunca mais coma alguém fruto de ti. É a mulher que dá a luz, e a criança, o ser humano praticamente não tem instinto. Quem tem instinto é animal. Mas se for tratar como instinto, são algumas poucas coisas que o ser humano tem. A criança nasce, você põe no braço da mãe, põe perto do peito, que ela já põe a boca e puxa. Dá o filho, Deus dá o filho, alguém diz: dá, a criança está chorando, dá o peito. Eu não vou dar o peito. Então para que ter o peito? Nunca mais como alguém fruto de ti. Pensa direitinho, meu irmão. Para que pastor ser pastor? Para que ter igreja e ter título de pastor se não vai dar o fruto? Para que tanto jejum, tanto poder, tanta oração se não vai resolver o problema nem seu nem de ninguém? Nem da tua casa? Para que ter o seio se não vai alimentar? Não vai dar de mamar para a criança? Tem mulher que é vaidosa, não quer ter filho para não deformar o corpo, não quer ter filho para não deformar o seio. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Se não for para dar o fruto, para que está aí? Se não for para resolver o problema daquela empresa, daquele setor, para que está ali? É figueira infrutífera. É obreiro, é pastor, é membro, é família, pessoas infrutíferas. Você está pedindo a Deus para que tire tudo que Ele te deu. E os seus discípulos ouviram isto. A igreja, a sua família, seus amigos e todos que te conhecem, veem essa vergonha que você comete. E os seus discípulos viram isto. Fiquem de pé, igreja.